Nome é Carolina, estou aqui com as meninas no grupo para a gente fazer a análise do case da Nike Plus. A Desirê também fez com a gente todo o trabalho, porém ela não gosta de aparecer em vídeo, ela tem dificuldade, e ela até mandou uma mensagem para você em particular, professor. Então, a gente está falando em nome dela também, ela participou aqui com a gente. Então, inicialmente, eu vou falar um pouquinho sobre a estratégia social, né, o que é a diferença entre estratégia social e estratégia digital. A estratégia social, ela engloba estar socialmente presente. Por exemplo, quando a Nike, mesmo sendo patrocinadora das Olimpíadas da Copa do Mundo, ela teve uma estratégia social integrada em torno desses eventos. E ela pode integrar um produto e uma experiência. E através da estratégia social, ser utilizada a estratégia digital. Então, o objetivo da estratégia social é conectar o consumidor não somente no ambiente digital. No caso, por exemplo, que a gente teve da Nike com Nike Training, com Nike Basketball, que eram produtos nativamente digitais que integravam as redes sociais. A estratégia social, ela usa normalmente os ambientes de redes sociais para integração e engajamento social do público. E ela abre um diálogo e gera alguns insights, dando voz a micronichos, né? Então, por exemplo, quando ela lança uma plataforma indo já para a estratégia digital e para plataformas digitais, quando ela lançou essas plataformas, que, como exemplo, que ela lançou em 2004, que é o Art of Speed, onde ela convoca 15 cineastas para interpretarem a ideia de velocidade, gera uma conversa entre os visitantes e o patrocinador, através de um blog. Então, ela já tem ela pega a estratégia social de ouvir esses micronichos dentro de uma plataforma digital. E aí, entrando já na estratégia digital, a estratégia digital é nada mais do que uma marca estar presente em ambientes e plataformas digitais, sejam redes sociais, canais de comunicação web, campanhas digitais patrocinadas e outras plataformas digitais que podem funcionar integradas. Então, meninas, vocês querem comentar alguma coisa até agora? Não, tudo ok por mim. Tá. A Nike fez algumas interações nas mídias sociais, né? Então, ela teve o gerenciamento de algumas plataformas, que foi o caso da corrida virtual, que teve a campanha digital da Nike em Hong Kong. A gente teve, dentro do marketing social, alguns pontos como envolver a população em torno de uma causa e, de quebra, gerar benefícios importantes para uma determinada comunidade, seja ela regional ou nacional. E, obviamente, que esse tipo de campanha também acarreta em torno de um retorno positivo para a própria empresa promotora da ação. Porque essas ações fazem com que tenha um reforço no posicionamento da marca e nos valores, melhorando a imagem dela, até porque ela abriu um canal com diversos micronichos dentro das plataformas que ela está atuando. Acho que é isso aí. Agora eu vou passar a palavra para Lê. Eu sou a Letícia. Eu vou falar, eu avaliei um pouco a sustentabilidade da vantagem competitiva resultante da estratégia social da Nike. Eu fiz o modelo VRO, então eu peguei os experimentos em mídias sociais que a Nike fez e coloquei na tabela. Eu comecei pela Art of Speed. Eu coloquei que essa estratégia era valiosa devido a Nike desafiar 15 cineastas para interpretar a ideia da velocidade. Eu coloquei que não é rara, porque é um blog, então um blog outras empresas conseguem fazer.
mas eu avaliei ela como valiosa pela questão do desafio que a Nike propôs. Então, cai na posição competitiva uma desvantagem competitiva e a performance abaixo da média. Até que no próprio case fala que os visitantes por mês foi de 400 mil a 700 mil e não foi um tráfego tão surpreendente. Aí depois eu coloquei o experimento Touch of Gold e o Joga.com. Coloquei que ela é valiosa pela questão da parceria com a Google. Coloquei que ela é rara por causa que ela foi feita na época do Orkut. Se fosse hoje em dia, eu colocaria que ela não é rara. Mas também eu coloquei que não era difícil de imitar, porque outras grandes empresas também poderiam fazer parcerias para fazer uma rede social. Então, a vantagem foi uma vantagem temporária. Ela gerou 1 milhão de membros em 5 meses, em 140 países, e foi disponibilizada em 14 idiomas. E a performance foi um pouco acima da média, que em 5 meses eles conseguiram 1 milhão de membros, só que foi antes da Copa do Mundo. Então, o próximo ponto foi o Nike Plus, eu coloquei que a estratégia foi valiosa, porque eles fizeram uma parceria com a Nike, tendo em vista o crescimento da popularidade do iPod. Coloquei que é rara, porque recebia armazenamento de dados e podiam ser visualizados e compartilhados, composto por um sensor dentro de um tênis. Então, tecnologia para copiar, para conseguir copiar essa tecnologia é difícil de imitar, então coloquei que sim também, e coloquei na parte institucionalizada, também coloquei sim. Coloquei que todos os dados que eram coletados também podiam ser visualizados no site Nike Plus, ou seja, mesmo quem comprou um sensor da Nike, mas não comprou o tênis com sensor, ele tinha que visualizar esses dados pelo Nike Plus, que é o site da Nike. Então, eu coloquei que a posição competitiva é vantagem sustentável, e o site ele se tornou o maior destino no que diz respeito à corrida no ambiente online. Em questão da performance, eu coloquei substancialmente acima, porque ele também oferecia dados mais específicos. Por exemplo, a lista de corredor que corriam no mesmo ritmo. Eu juntei também nessa parte a questão do Nike Plus com GPS, que ele também podia rastrear as rotas e compartilhar com a comunidade. E tudo isso fez a Nike ter um crescimento de 30% na divisão de corrida deles. No próximo tópico, eu coloquei o The Grid, coloquei o Nike Plus e o Nike Running, que é o jogo de corridas nas ruas de Londres. Eu coloquei que é uma estratégia valiosa, porque ele tem o objetivo de reenergizar a corrida no Reino Unido. Coloquei que é rara, porque ele transforma uma cidade em uma plataforma. Então, é difícil de imitar? Eu coloquei não, porque tem empresas grandes que, assim, exemplo, uma Adidas, que se fosse quisesse fazer algo semelhante, conseguiria. Eu parti desse princípio, por isso que eu coloquei que não é difícil de imitar essa parte, essa questão.
Em relação à posição competitiva, eu coloquei vantagem temporária, porque eles participavam por 15 dias completos. Coloquei que a performance era um pouco acima da média, com 30.177 corridas. E o percurso foi de 12.500 milhas, que ele até citou que era uma volta na Terra ou meia volta na Terra. Tem que só dar uma conferida. Mas, continuando, o próximo ponto, eu coloquei o Run for China, coloquei valiosa, eu coloquei não. Porque que eu vi como que não era uma estratégia valiosa. Por mais que a Nike tinha a intenção de fazer os jovens chineses correrem, ela fez um vídeo. Então, eu encarei da forma que não é uma estratégia super valiosa, entendeu? Porque foi feito um vídeo, não é raro e também não é difícil de imitar. Então, se vocês quiserem complementar alguma coisa nessa parte também ou em qualquer outra, fiquem à vontade. Em questão da Copa do Mundo de 2010, eu coloquei os experimentos Right the Future, que era ajudar os jogadores a se tornarem melhores e a realizar seu potencial. O The Chance e o Nike Life Center. Isso. Então, aqui, eu coloquei que a estratégia é valiosa devido ao ser um comercial antes da Copa com muitos dos melhores jogadores do mundo. Coloquei que é rara, porque reunir muitos jogadores famosos requer um budget grande e uma produção cinematográfica. Então, é raro, mais difícil de uma marca fazer isso dependendo do porte. Coloquei que é difícil de imitar devido à alta qualidade no material, a produção, a mensagem e a eficácia da mensagem. Coloquei que ela é institucionalizada, sim, e a posição competitiva dela é uma vantagem sustentável, levando 7,8 milhões de visualizações na primeira semana no Facebook, se eu não me engano, foi. E a página, os fãs da página passaram de 1,7 milhões para 3,4. Então, foi um aumento muito grande em pouco tempo também. E substancialmente acima em questão de performance. Por quê? No case fala que ele ganhou o prêmio de cinema do Festival Internacional de Criatividade. Então, a performance substancialmente acima. Continuando. Então, o outro ponto que eu citei foi o The Chance, que é a busca global por jogadores talentosos. Eu coloquei que é uma estratégia valiosa, porque tem junto o programa de treinamento de alto desempenho, apoiado pela Premier. Eu coloquei que ela não é rara, porque como existem outras campanhas também, na época, que era só a pessoa gravar o vídeo com seu talento, ou outras... Ai, gente, vou começar de novo, tá? Outro ponto é o The Chance. Eu coloquei que é uma estratégia valiosa por ter um programa de treinamento de alto desempenho apoiado pela Premier da Inglaterra. Coloquei que ela não é rara. Coloquei que a posição competitiva dela tem paridade competitiva.
Afinal, foram 75 mil novos perfis. E uma performance na média, sendo que a campanha teve 6 meses de duração. Enfim, o outro ponto é o Nike Life Center. Eu coloquei que é uma estratégia valiosa. Por quê? Porque era um LED interativo num edifício de 90 metros em Joanesburgo. E tinha as mensagens também da comunidade da Nike, que interagia. Então, eles escolhiam sempre algumas mensagens para colocar nesse edifício. Eu coloquei que não é rara, que outras empresas têm condições de fazer. A posição competitiva, eu coloquei paridade competitiva, e a performance eu coloquei na média. O outro ponto foi o Nike Plus, mais o Fuel Band, que é a pulseira que acompanhava o movimento do usuário durante o dia. Eu coloquei que ela é uma estratégia valiosa devido ao relógio dar algumas métricas, sendo que uma das métricas foi criada pela Nike, foi feita por um algoritmo que a Nike desenvolveu. Eu coloquei que ela é rara, coloquei que é difícil de imitar, porque é uma questão que envolve tecnologia e é um algoritmo que foi produzido pela Nike. Coloquei que ela é institucionalizada, sim, e a posição competitiva dela é uma vantagem sustentável. E a performance substancialmente acima. Também tem outro ponto da hashtag Make It Count, que foi uma hashtag utilizada em mais de 66 mil tweets, com uma citação bem conhecida também: se você tem corpo, você é atleta. E essa hashtag Make It Count, ela também fez elevar a hashtag Count, que era quando a pessoa realizava uma atividade e colocava a hashtag Count como parte da campanha. Enfim, abordei esses pontos. E alguém tem alguma coisa para acrescentar? Então, agora eu vou passar para a Sâmia. Sâmia, com você. Bom, eu vou complementar um pouquinho, falando um pouco mais do Nike Plus. E a grande essência do Nike Plus é que ele em vez dele tentar trazer o consumidor para o mundo Nike, ele se dispôs a fazer parte do dia a dia do consumidor, criando uma comunidade muito fiel, muito engajada e transformando até simples corridas em eventos sociais, né? E isso só é possível por conta do ecossistema que foi criado e que permite que essas interações e essa fusão entre o mundo físico e digital aconteça, né? E que exista essa sinergia entre o mundo físico e digital. Né? Os grandes componentes desse ecossistema são gadgets de monitoramento de velocidade, relógios, iPods, o GPS, mapas, dispositivos de acompanhamento de desempenho, pulseira de acompanhamento, enfim. Mais as redes sociais que ele comenta também no case, basicamente Twitter e Facebook. Um ponto interessante é que o Google Plus, ele perpassa praticamente todas as modalidades, várias modalidades esportivas, e com isso ele consegue conectar e manter o diálogo com o consumidor onde é que ele esteja, né? Então, acho que esse é um ponto bem interessante, e é dessa forma que esse ecossistema contribui com a estratégia social da Nike como um todo. Ju, passo a palavra para você. Bom, dando continuidade no assunto, eu sou a Juliane e eu vou abordar um pouco a respeito como que a Nike utilizou o Twitter, o Facebook e o YouTube para estabelecer a estratégia digital.
Bom, a Nike, ela tinha como propósito era se conectar com os consumidores. E nisso a marca iniciou com vídeos no YouTube para interagir e acabar melhorando aí essa comunicação com os consumidores e para ver como os clientes lidavam também com a marca na internet, nas mídias sociais. E eles aproveitavam bastante do momento de esportivos, como a Copa do Mundo, Olimpíadas, e aí entre outros esportes. E sempre utilizava de desafio com os atletas para gerar algum tipo de conteúdo, e nisso para o público e procurar esse conteúdo. Em 2025, a marca, ela cria um canal no YouTube e lança o vídeo Touch of Gold. Ele torna um viral que ele tem 20 milhões de visualizações. Nesse tempo, a Nike ela fez uma parceria com o Google e fez uma plataforma, uma rede social chamada Jogo.com. Nessa plataforma, a Nike ela abrangia ali assuntos divertidos e criativos para o futebol e associava bastante também os atributos para a marca. Em 2006, a Nike ela faz uma parceria com a Apple e cria a Nike Plus, que aí nisso ela desenvolve, né, para sincronizar com o iPod os dados quando a pessoa faz a corrida, ele sincronizava e a pessoa conseguia compartilhar através do Twitter e Facebook. Então, mais uma vez, as redes sociais esteve presente com essa parceria. E aí, também, em 2008, eles foram aperfeiçoando isso, e aí eles incluíram também a publicação automática no Twitter. Então, a pessoa ela fazia o percurso, aí sincronizava no iPod e automaticamente era postado no Twitter. E aí não parou por aí, ela continuou fazendo os seus aperfeiçoamentos e criou o Nike Plus GPS, que ele permitia mapear o trajeto, distância, tempo, né, e tudo mais aí, para poder também agregar no novo serviço. E nisso, em 2010, um pouco antes da Copa, eles criaram um comercial. E nesse comercial, eles disponibilizaram apenas no Facebook, que aí, mais uma vez, eles fizeram aí para tentar continuar tendo bastante seguidores. E aí, eles fizeram esse tipo de estratégia, a pessoa precisava curtir a fanpage e aí ela conseguia ter acesso a esse comercial. Esse comercial ele foi muito bem avaliado, foi que ganhou o prêmio de Cannes, e aí eles fizeram uma versão um pouco menor para poder colocar também nos canais de mídias tradicionais. E aí nisso, em 2010, eles continuaram também com uma estratégia que eles alugaram, né, um prédio com uns 90 metros e eles fizeram também um painel de LED. Nesse painel de LED era uma interação com as pessoas através do Twitter, principalmente o Twitter. Eles mandavam mensagem através das redes sociais e ali essas mensagens eram disponibilizadas e mostradas nesse painel de LED, que era ali, no caso, as mensagens para os jogadores. E isso, né, no caso, poderia ser feito pelo Twitter, pelo Facebook, outro tipo de redes sociais também. E aí, em 2010, a Nike ela criou uma divisão, que era a Nike Digital Sport, que aí nisso ela expressava o desejo de ter ali um território para negócio e poderia apresentar o produto mais interativo do que deixava as pessoas mais corajosos, fugiu a palavra aqui, que aí as pessoas faziam esse percurso, eles faziam treino e conseguiam disponibilizar, compartilhar, na verdade, com os seus colegas, seus amigos do Facebook, nas redes sociais também. E aí, em 2012, a Nike, ela ganha, né, faz o perfil no Twitter,
E aí, nisso, com a finalidade de ter um diálogo na plataforma mais aprofundado, tendo um relacionamento com os atletas, mas também com os consumidores. E aí, nisso, né, a Nike, ela apresenta, tipo, uma mudança na publicidade, que no caso a empresa fez uma estratégia digital. Durante essa parte da história, a Nike, ela visa, tipo, ser bem-sucedida e também na comercialização dos seus produtos, que aí ela fazia a contratação da conexão junto com os seus clientes. Então, basicamente, a Nike, ela iniciou a estratégia digital e ela continuou através da trajetória toda, sempre ali engajando, gerando conteúdo, fazendo uma forma atrativa, com que o público, com os consumidores conseguisse absorver, mas também compartilhar essas informações. E, então, as redes sociais foi algo muito importante para a Nike. Meninas, vocês querem complementar alguma coisa? Não? Acho que é isso. Então, a gente encerra. Obrigada. Obrigada. Obrigada.